Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 23, que diz: Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em recipientes de couro velho. Se o fizer, o vinho rebentará os recipientes, e tanto o vinho quanto os recipientes se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em recipientes de couro novos. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me fez refletir sobre a necessidade desse entendimento sobre o nascer de novo. Mas não do modo que achamos ou duvidamos, mas do modo espiritual. Como vemos Jesus dizendo a Nicodemos, assim como descrito no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 1 a 5, que diz: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer, respondeu Jesus. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Pois ao relatar esse procedimento a Nicodemos, aos discípulos de João e aos fariseus, Jesus mostrou que não tem como entender as coisas espirituais tendo ainda um entendimento carnal. Jesus constantemente desafiou as velhas práticas religiosas que o seu significado original tornou-se esquecido há muito tempo e agora era simplesmente um ritual público. Quando foi confrontado com a questão do jejum pelos discípulos de João Batista e os fariseus que jejuavam, referenciando o porquê os seus discípulos não o faziam, Jesus aproveitou a oportunidade para falar sobre o que significa realmente mudar de uma consciência de vida religiosa ritualística para uma consciência de uma vida espiritual autêntica. Ao lermos nessa tradução da Bíblia, foi providencial para sabermos o que um odre significa, pois se trata de um recipiente. Um saco de transportar líquidos, naquele tempo, era feito com a pele de cabra, uma pele nova que era maleável e suportava o processo de fermentação da uva. Como esse processo é demorado, a pele perde a elasticidade e se torna rígida. Dessa forma, colocar algo novo no processo de fermentação, a pele não aguentaria e se romperia. E ao nos atentarmos à questão do jejum, é claro, não é a questão que Jesus está se dirigindo. Pode ser uma prática benéfica, saudável, e estou certo de Jesus teria concordado. Mas, como uma prática religiosa, ritualística, ela pertencia ao velho paradigma de que Jesus estava tentando desfazer. Com efeito, ele e os seus discípulos estavam dizendo por suas palavras e ações: Você não pode colocar novas ideias em mentes velhas. Você não pode obter novos resultados com antigos comportamentos. Portanto, de uma forma geral, Jesus estava dizendo que não era possível viver a verdade do Evangelho, as boas novas trazidas por ele, com a mentalidade dos fariseus e até mesmo dos discípulos de João Batista, pois agora era um novo tempo e era necessário que eles mudassem tanto mentalidade como o comportamento. E sobre isso quero concluir dizendo que, infelizmente, o que temos visto atualmente são muitos tentando fazer exatamente o que Cristo combatia: adorar a Deus por meio de rituais, como por exemplo o próprio jejum. Muitos utilizam como uma forma de se beneficiar, usando como moeda de troca com o Senhor, além de dezenas de outras formas de deturpação do Evangelho para benefício próprio. A verdade é que a boa nova do Evangelho tem se perdido em corações que não se deixam ser renovados, que não se abrem
e em mentes que ainda estão velhas e presas a seus costumes, seus achismos e seus traumas passados. Não se trata de sermos aquela pessoa iludida onde tudo é novidade, mas de renovar a mente no Senhor. É deixar-se convencer pelo Evangelho de que aquilo que sempre achamos que era daquela maneira pode ser de outro jeito. Ter uma mentalidade nova é deixar-se ser transformado pela essência do Senhor e sua palavra, fazendo-se conhecido por Ele e o conhecendo a cada dia. Passamos a vida inteira adquirindo a forma de pensar, assumindo novas ideologias e filosofias. Passamos a pensar dessa maneira, mas é preciso deixar ser transformado pela palavra que nos foi liberada por Jesus e revelada pelo Espírito Santo, para que tenhamos a mentalidade renovada. A graça dele nos leva à novidade, renova nosso entendimento, pois a palavra de Deus vai ser sempre algo novo em nossa vida. Percebemos que o odre ou recipiente, quando envelheceu, refere-se ao coração envelhecido quando a pessoa escuta o Evangelho e diz: esse eu já sei o que é, eu já conheço. O Evangelho nunca é velho, ele é sempre novo. A palavra de Deus nunca é a mesma, ela é sempre nova, pois a cada dia tem preparado algo novo para as nossas vidas. As letras, as palavras podem até parecer sempre as mesmas, mas a ação sempre é nova. Podemos escutar o Evangelho muitas vezes, e todas as vezes o Senhor fala de forma diferente, age e atua no meio de nós. Que tenhamos um novo coração para saber acolher a novidade que Ele nos revela a cada amanhecer. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Graças te damos por esse fôlego de vida. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito e do modo que o Senhor tem feito. E é maravilhoso poder ler a Sua palavra, ter a revelação do Seu Evangelho e saber que, como odres ou como recipientes novos, nós estamos preparados para receber o seu novo, a sua novidade em nós, através da palavra, através de Cristo, através do Espírito Santo, através de tudo que o Senhor assim preparou para nós neste dia de hoje. Nós, Pai, estamos prontos para poder fazer e cumprir tudo que o Senhor assim nos chamou e estabeleceu para nós. Somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado. Que venha o Seu reino. Que este reino seja estabelecido em graça e glória e que a Sua vontade seja cumprida e manifesta. Que nada atrapalhe o Seu querer neste dia de hoje e tudo venha para colaborar com aquilo que o Senhor já preparou para nós. Muito obrigado. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho, mas antes revele a ele a abundância e a voluntariedade de viver para Ti e viver aquilo que o Senhor preparou. Muito obrigado, Senhor. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do Seu altar, para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.